Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente inicia hoje esse curso básico em retina e vítreo. As aulas desse curso serão ministradas pela doutora Denise Pardini, que eu tenho a satisfação de estar na nossa equipe. Ela fez essa aula com todo carinho e embasada em questões da própria prova de título da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. E com todo o conhecimento que ela tem, ela estudou muito para isso. Então, com a palavra, doutora Denise. Obrigada, Tê. Vou compartilhar minha tela. Tá todo mundo vendo? Sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Denise Pardini, eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou de Belo Horizonte, fiz faculdade aqui, depois eu fui para São Paulo, fiz toda a minha formação em São Paulo, no Hospital Brigadeiro e no IP, no Instituto da Visão. Depois eu passei um ano na França fazendo um fellow de retina cirúrgica hands-on e agora eu estou aqui em Belo Horizonte, muito feliz de estar no Retina Instituto, muito agradecida pelo convite da Tereza, nossa chefe e coordenadora, e muito animada com esse curso. Tem muita gente que me pediu para mostrar para os fellows e residentes, então eu sei que tem aluno ali da Paula Marinho, do Rodolfo Lima, do Vinícius Lindendorf, um monte de gente que eu conheço. Estou muito feliz e espero poder contribuir para o conhecimento de vocês. Então, qual o objetivo do curso básico? Então, o curso básico, ele tem uma certa conotação, assim, básico, é simples, muito pelo contrário. A gente vai falar de temas extremamente complexos e o básico, ele está no essencial mesmo. A gente vai construir as bases do conhecimento de vocês dentro da retina. Então, especificamente nessa aula, a gente vai discutir um pouco do desenvolvimento do segmento posterior, da parte de embriologia. A gente vai aprender a localizar lesões na retina topograficamente. A gente vai ver algumas referências anatômicas importantes para a cirurgia vitro-retiniana. E a gente vai, nesse curso básico, adquirir um respeito às estruturas oculares que vão ser parte do nosso dia a dia. Então, a gente começa o fellow de retina, né? Pelo menos todo mundo que quer fazer cirurgia muito afoito, e às vezes vale a pena a gente dar um passo para trás e voltar para êmbrio, voltar para anatomia e entender melhor essas estruturas que a gente vai modificar ao longo da nossa formação e ao longo da nossa vida. E o último objetivo, não menos importante, é a prova da Sociedade Brasileira. É uma prova que faz um diferencial muito grande no profissional que está entrando no mercado de trabalho agora. E é uma prova profunda. A gente vai discutir algumas questões também no curso básico. Quais são os cuidados que eu tive para essa aula? Então, quem está entrando numa residência de oftalmologia, num fellow de retina, a gente sabe que a nossa literatura, a grande parte dela atualmente é na língua inglesa. Mas eu vou tentar aqui usar o máximo de termos em português mesmo. Eu acho que às vezes a gente usa exageradamente o anglicismo, né? O uso dos termos na língua inglesa na nossa língua. Claro que tem palavras que não tem tradução, não tem jeito. E isso eu vou pontuando ao longo das aulas. Mas eu vou fazer esse esforço para a gente manter sempre o português, descrever todas as estruturas em português, porque é isso que a gente vai precisar para usar com nossos pacientes. Uma outra informação importante, essa aula vai ser gravada e vai ficar disponível no nosso site, e quando subir no site a gente manda o link para todo mundo ter acesso. Então, um mapinha da aula para a gente se organizar. Eu vou começar falando do desenvolvimento da retina, embriologia, pontos-chave, princípios gerais, qual folheto embrionário forma o quê, o desenvolvimento do segmento posterior, genética, fatores de transcrição, histogênese das células da retina, né, como que elas são geradas, morte das células ganglionares, formação da fóvea. E depois eu vou falar da anatomia do segmento posterior. Essa parte da anatomia vai ser bem básica, uma parte assim, bem topográfica. A parte de anatomia ela é muito, muito fácil acesso, tem cursinho na academia americana, muito gostoso de ler. Tá? É mais um estímulo para vocês estudarem essa matéria mesmo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar essa aula com uma questão da SBRV de 2018.
Então, começando a ler sobre a embriologia da retina, você já fica meio desanimado, né? Porque, letra A, o fator de transcrição VSX2, já fala, putz, menos uma, né? Menos uma questão. Então, para que eu coloquei isso aqui? É para desanimar? Não. Essa questão, ela é um resumo dos pontos principais do capítulo de desenvolvimento ocular do Ryan, tá? E aí, o que eu tentei fazer aqui para vocês? Eu tentei dar uma resumida e vou passar os principais conceitos desse capítulo para a gente conseguir responder essa questão com calma, entendendo do que se trata cada um dos itens. E nada melhor do que uma adrenalina no início da aula para dar um ânimo para a gente estudar essa matéria tão complexa. Então, o desenvolvimento ocular, qual a importância dele? Então, é um processo extremamente complexo. Cada etapa desse desenvolvimento requer uma coordenação primorosa entre os tecidos. Existe uma série de cascatas genéticas que são desencadeadas durante o processo de formação do olho, sendo que se ocorrer algum problema em cada uma dessas etapas, isso vai gerar uma malformação ocular posterior, uma anoftalmia, microftalmia, um ciclope, um coloboma. E por quê? É importante estudar isso por causa da prova da sociedade? Não. Hoje em dia a gente sabe que a terapia gênica já está aí, já é uma realidade para o cirurgião de retina, para os médicos, para os retinólogos. E as bases do conhecimento da terapia gênica, elas foram criadas no estudo do desenvolvimento ocular. Então, a gente vai entender isso agora. Quais são os princípios gerais? Então, a gente sabe que o olho se desenvolve a partir de duas camadas germinativas, o ectoderma e o mesoderma. E o ectoderma, ele possui tipos diferentes, entre eles o ectoderma de superfície, o neuroectoderma, que é a nossa camada de maior interesse pela formação do segmento posterior, e as células da crista neural. É importante a gente ter em mente que as estruturas do segmento posterior, elas se formam do centro para a periferia da retina, todas elas, vasos sanguíneos, as células nervosas, células da glia, etc. E os tecidos oculares, eles derivam de qual folheto? O que surge do quê? Então, no ectoderma, o neuroectoderma, ele dá origem ao vítreo, à retina neurosensorial, ao EPR, ao nervo óptico, axônios e glia. Então, o nosso grande foco da noite é o neuroectoderma. As células da crista neural formam o vítreo, a coroide, estroma meriana, esclera e vasos. E o ectoderma de superfície, o cristalino como principal, mas, claro, o vítreo também faz parte, epitélio da córnea, conjuntivo, tudo que é externo. E o mesoderma é o meso, é o que está no meio, né? Coroide, corpo ciliar, estroma meriano, músculos extraoculares e o vítreo. Então, o que chama atenção aqui, isso cai em questão de prova, o vítreo, ele tem como origem todas as células, todos os tipos de folhetos embrionários. Então, o desenvolvimento do segmento posterior, ele começa quando? Mais ou menos antes, na terceira, quarta semana de gestação, aproximadamente no 23º dia. Isso tem um pouco de variação entre literaturas diferentes. A retina ela é conhecida pela primeira vez como a fosseta óptica no neuroectoderma anterior. Não sei se vocês conseguem ver minha setinha nessa região aqui. Poucos dias depois, a gente consegue já identificar a vesícula óptica como uma invaginação do diencéfalo no tubo neural. E aproximadamente no 34º dia, a gente já tem a formação do tão famoso cálice óptico. Por que ele é importante? O cálice óptico, ele dá origem ao epitélio pigmentado da retina, como seu folheto externo é o que está de azul, e a retina neurosensorial, o folheto interno do cálice óptico, deixando um espaço potencial entre esses dois folhetos que será futuramente ocupado por um descolamento de retina. Então, desde a parte embrionária, a gente já consegue identificar a fisiopatologia de algumas doenças, por exemplo, o descolamento de retina. E ele é preenchido no seu interior pela vesícula do cristalino, que preenche esse cálice óptico. E, então, por que essa fosseta ela surge nessa região, nesse período? Por que isso acontece? Então, vários estudos demonstraram
o chamado campo ocular. O que é o campo ocular? Então, embora a gente consiga identificar essa fosseta, ela seja aparente quando ela faz a invaginação do diencéfalo, essa região no embrião, ela já é especificada para dar origem à retina e ao a região anterior da placa neural, ela já é especificada para dar origem à retina. E essa região é chamada campo ocular. Qual a importância do campo ocular? Eles estudaram as células dessa região no embrião e elas identificaram fatores de transcrição. E esses fatores de transcrição que estimulam as células ao redor a criar os tecidos do olho. Eu coloquei essa foto de um estudo muito famoso que usou essa espécie de mosca chamada Drosophila. E eles pegaram a larva dessa mosca, eles pegaram a região do campo ocular dessa mosca e eles tiraram essa região e colocaram em outros lugares dessa larva. E o tecido ocular se desenvolveu, como a gente consegue ver aqui na antena da mosca e nas patas da mosca, provando que nessa região do campo ocular existem os fatores de transcrição responsáveis por estimular as células a formar o tecido ocular. E um principal gene que foi ligado a esse é chamado PAX6, ou ILES. Qual a importância desse gene? Então, a genética e os fatores de transcrição estão intrinsecamente dentro do desenvolvimento ocular. O PAX6 é um gene expresso no campo ocular, ele continua sendo expresso tanto pela vesícula óptica quanto pelo cristalino em desenvolvimento. Eles fizeram alguns estudos com a inibição do PAX6 no início do desenvolvimento e mais para frente no desenvolvimento. Em todas as fases do desenvolvimento que ocorre uma alteração no PAX6, existe uma alteração ocular. Se ele é inibido no início, bem no início do desenvolvimento, pode ocorrer anoftalmia, então o olho não se desenvolve. E uma alteração que a gente conhece que tem relação com o PAX6 é a aniridia. Então, dependendo do momento de desenvolvimento que a gente tem uma alteração no PAX6, vai ter uma deformação ocular posterior. Ô, Gabs, depois silencia todos os participantes, por favor, tá? Outros estudos foram analisando todos os fatores de transcrição que desencadeiam a formação de algum tipo celular na retina. E foram descobertos dois muito importantes. Um deles é o VSX2-CHX10, que é esse nome feio que a gente viu aí na questão da sociedade. Qual a importância dele? Ele define a formação da retina neurosensorial. E o outro fator é o MITF, ou fator de transcrição de hélice-alça-hélice, básica, que é esse HLH, e ele define a formação do EPR. Qual a importância disso? Então, em embriões que têm ausência do VSX2, você não desenvolve retina neurosensorial, você só desenvolve EPR. E o contrário, se você tem uma ausência do MITF, você não vai desenvolver o EPR. Essas células progenitoras vão acabar desenvolvendo uma segunda camada de retina neurosensorial. E isso é de uma importância gigantesca dentro do processo de desenvolvimento ocular. Um outro fator de transcrição extremamente importante é o OTX2. Esse fator ele é necessário para o desenvolvimento do EPR também, mas ele é essencial para o desenvolvimento dos fotorreceptores. Ele inicia o desenvolvimento dos fotorreceptores de forma que a ausência desse fator de transcrição leva a uma ausência de formação dos fotorreceptores. A partir da formação dos fotorreceptores foi identificado um outro fator de transcrição chamado NRL, que é o zíper de leucina da retina neural. E o que ele faz? Ele serve como um regulador para o desenvolvimento de bastonete. Então, a célula progenitora que tem a expressão do fator de transcrição NRL, ela dá origem ao bastonete. E a célula progenitora que não tem esse fator de transcrição, ela dá origem a cones. Então, isso é essencial para a formação dos fotorreceptores da retina.
Então, vou falar um pouquinho de histogênese, isso é uma parte extremamente interessante no capítulo. Então, eu vou pincelar com vocês 6 conceitos que tem lá nesse capítulo de desenvolvimento ocular do Ryan, que cada um deles é um estudo grandioso para descobrir cada uma dessas coisas. Então, a histogênese, a criação das células da retina, ela ocorre entre a 7ª e a 24ª semana de gestação. E os neurônios em fotorreceptores, eles são formados através de células progenitoras. Estudos nessas células progenitoras mostraram que elas têm um ciclo celular curto. Qual a importância disso? São formadas mais centenas de milhares de células entre a 7ª e a 24ª semana. Então, para que isso seja possível, essa célula ela tem que ter um ciclo celular mais curto. Segundo conceito, essas células são produzidas em sequência. O que eu quero dizer com isso? Então, não é produzido cone junto com célula horizontal, com célula máquina, bastonete, não. Existe uma ordem em que as células são produzidas e cada uma é produzida, cada uma tem a sua ordem de produção. Então, uma vem antes da outra, não é de uma vez. Terceiro conceito, as células progenitoras são multipotentes. Então, não existe uma célula progenitora para cada célula. Não tem uma célula progenitora que forma a célula ganglionar, uma célula que forma a horizontal, outra célula que forma a máquina, não. As células progenitoras são multipotentes, elas recebem sinalização dos fatores de transcrição e elas se tornam capazes de formar uma célula ou outra. Tá? Quarto conceito, a produção de uma classe de células induz as células progenitoras a produzir o próximo tipo de célula na sequência. Então, tem um estudo muito interessante. O que ele viu? As primeiras células, a gente vai ver mais na frente, que são produzidas na retina, são as células ganglionares. E eles perceberam que, após o início da produção das células ganglionares, dá início à produção das células horizontais. Isso ocorre por quê? Porque as células ganglionares que são produzidas, elas liberam fatores de transcrição e sinalizadores para as células progenitoras desenvolverem o próximo tipo de célula da sequência. Isso é muito interessante. Quinto conceito, mecanismos de feedback específicos do tipo de célula controlam as proporções relativas de células na retina. Qual a importância disso? Então, o que eu quero dizer com isso? A célula progenitora formou a célula ganglionar. Só que ela não para de produzir a célula ganglionar. Mesmo que a célula ganglionar tiver dado start para a próxima produção de célula, a célula progenitora vai continuar a produzir célula ganglionar. Quando isso estiver num número X, a célula ganglionar vai começar a emitir sinalizadores, falando assim para a célula progenitora, tá cheio aqui, tá cheio de célula ganglionar, a gente não aguenta mais célula ganglionar, então para. Antigamente, os estudos achavam que a célula da sequência que sinalizava para a célula progenitora parar de produzir esse tipo de célula anterior. Não. Quem sinaliza que deve parar de produzir esse tipo de célula é o próprio grupo da célula. Então, quem fala para a célula progenitora que é parar de produzir célula progenitora, parar de produzir célula ganglionar, são as células ganglionares. E isso teve uma disrupção do conhecimento quando eles descobriram isso. Sexto conceito, capacidade de mudança da competência da célula progenitora. Então, a célula progenitora, dependendo do estímulo que ela recebe, ela pode gerar qualquer tipo de célula da retina. Então, ela pode gerar cone, ela pode gerar bastonete, ela recebe o NRL lá do bastonete, ela começa a produzir bastonete. Então, isso são as bases para a formação dos neurônios e fotorreceptores na retina. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, então ela é produzida em sequência, quer dizer que quando tiver célula ganglionar, vai ser só célula ganglionar? Não, a gente tem que lembrar um conceito. A retina, ela se desenvolve do centro para a periferia. Então, às vezes no centro, que já começou a célula ganglionar, horizontal, a máquina, na periferia pode estar começando a produzir célula ganglionar. Então, isso, em diferentes regiões da retina, elas podem estar em diferentes fases de desenvolvimento. Então, esse gráfico aqui tem lá no
nesse capítulo que eu falei do Ryan, e o que é interessante, ela mostra que as células, os neurônios da retina, eles são formados em duas ondas, a primeira onda e a segunda onda. Quem que é formado na primeira onda? As células ganglionares, horizontais e cones. E depois são formados as células amácrinas, as células de Miller, bipolar e os bastonetes. E aqui em cima mostrando as células progenitoras, células ganglionares, o desenvolvimento dos fotorreceptores e aqui a retina madura já com todos os tipos celulares. Então, continuando em histogênese. Então, só tem neurônio, fotorreceptor e interneurônios na retina? Não, a gente não pode esquecer que a retina também tem as células da glia e as células vasculares. Então, tem uma série de tipos de células que elas não são produzidas por células progenitoras, não. Por exemplo, a micróglia, como toda micróglia do corpo inteiro, ela é derivada de monócitos do sangue, que entram no tecido retiniano e são células com capacidade fagocítica enorme. Elas participam muito do processo de apoptose, que é o processo de morte celular programada. De todas as células da retina, principalmente das células ganglionares, mais para frente a gente vai ver que as células ganglionares elas sofrem um processo de apoptose violento na retina, maior do que todos os outros tipos de células. E a micróglia, inicialmente, ela se localiza na camada de células ganglionares, posteriormente, ela se localiza na nuclear interna mesmo. Os astrócitos, eles se formam a partir de células do sistema nervoso central, e eles migram ao longo do nervo óptico, que está em desenvolvimento, e entram na retina a partir da cabeça do nervo óptico. Não por acaso, os astrocitomas, os amartomas astrocíticos são encontrados próximo ao nervo óptico, como eu coloquei para exemplificar aí na imagem. E as células endoteliais vasculares, elas emergem do nervo óptico também com a vasculatura hialoide. E todas essas células migram na superfície da retina do centro para a periferia até cobri-la completamente. Então, vamos falar um pouquinho da morte das células ganglionares. Não só as células ganglionares, como todas as células da retina que estão em desenvolvimento, elas passam por um processo de apoptose ou morte celular programada. A gente sabe que as células do sistema nervoso central, elas sofrem um processo de apoptose durante seu desenvolvimento também, e eles acreditam que isso é resultado da incapacidade dessas células de competir por um suprimento, um suporte trófico nos seus alvos pós-sinápticos. Então, as células ganglionares, quando elas estão chegando, alcançando o núcleo geniculado lateral e o colículo superior, elas sofrem ali uma competição de suporte trófico. Acredita-se que algumas não chegam no ponto correto, então elas morrem, e algumas chegam no processo correto, mas pelo número de células que tem ali, ela perde o suporte trófico e ela acaba morrendo. Então, eles acreditam que aproximadamente 50% das células ganglionares que são produzidas durante o processo de desenvolvimento ocular, elas morrem até o final da formação da retina, com 40 semanas de gestação. Formação da fóvea. Então, a fóvea é uma pequena depressão avascular e ela é desprovida de todas as células, exceto por cones e células de Miller, certo? Ela é uma das partes mais espessas da retina no início da formação e ela se torna uma depressão ao longo do tempo. Estudos mostraram que a partir da 24ª e 26ª semana de gestação, as células ganglionares começam a diminuir. E depois delas, as células amácrinas e bipolares começam a diminuir também. Apesar da formação da fóvea ser extensamente estudada, extensamente compreendida as etapas, pouco se sabe sobre os mecanismos por que as células migram dessa região. Então, isso ainda é pouco compreendido. Então, agora, com calma, a gente passou um pouquinho sobre cada dos conceitos, vamos responder juntos aqui essa questão. Então, sobre a embriologia da retina, a sinal é correta. Então, o fator de transcrição VSX2, CHX10 é essencial para a transformação da vesícula óptica em retina neurosensorial? Sim, enquanto o fator MIT, tá com erro aí, define o epitélio
pigmentado da retina correto. Os bastonetes costumam ser formados antes dos cones? Mentira, os cones são formados antes dos bastonetes. Um pequeno número de células ganglionares se degenera pela ausência de fatores tróficos locais? Não, um pequeno número não, um número enorme se degenera. D. A retina periférica por volta da 20ª semana tem a maior quantidade de células ganglionares que a retina central? Não, a retina periférica nunca tem uma quantidade maior do que a retina central de células. E. Por volta de 24 a 26 semanas, a formação da depressão foveal. Com a formação de novas células amácrinas e ganglionares na região macular? Não, pelo contrário. A gente não vai ter nem células amácrinas nem ganglionares na região foveal. Então, com calma e tranquilidade, A é a correta. Então, vou passar mais rápido sobre os outros tecidos da retina. Isso aqui tem na Academia Americana também, só para a gente fixar esses conceitos, tá? Então, o epitélio pigmentado da retina é o único tecido pigmentado do corpo que não é derivado das células da crista neural, porque ele é derivado do neuroectoderma, como a gente já tinha visto. Da onde? Do folheto externo do cálice óptico, tá? Entre a 6ª e a 7ª semanas, a retina primitiva, com EPR formado por células colunares pseudoestratificadas em proliferação. Nessa época do desenvolvimento. E na 8ª semana já tem presença de pigmentos no EPR. Nervo óptico. O que é importante no desenvolvimento do nervo óptico? Então, ele se desenvolve a partir do pedúnculo óptico, que conecta a vesícula óptica com o prosencéfalo. Na 6ª semana, as células neuroectodêmicas, elas vacualizam e degeneram, fornecendo espaço para os axônios das células ganglionares, que é a nossa lâmina cricosa. As células da crista neural, a gente sabe que elas formam meninges, mas as células do neuroectoderma formam oligodendrócitos. Então, o nervo óptico ele é revestido por mielina, derivada dos oligodendrócitos, e essa é uma das razões que ele é mais susceptível à neurite óptica, tá bom? O vítreo. Então, o vítreo, como a gente viu, ele é originado de todos os folhetos embrionários, e ele tem 3 etapas de desenvolvimento embriológico. A primeira é o vítreo primário, que é o mais precoce no embrião. Existe uma estrutura cônica central que tem a vasculatura eloide e ele é revestido, circundado pelo vítreo secundário. O vítreo secundário, ele se forma a partir de alócitos, quando o vítreo primário começa a regredir, no 6º mês, envolvendo o vítreo primário regredido. E o vítreo terciário, ele é encontrado a partir entre o 4º e o 6º mês de gestação, e ele é caracterizado por fibras onulares, tá? Do cristalino que se desenvolve através do vítreo terciário. Então, primário, vasculatura hialóide, secundário é o vítreo produzido pelos hialócitos e o terciário, fibras onulares. Isso cai em prova também. Então, a coroide, ela é a condensação das células da crista neural e do mesoderma que estão ao redor do corpo óptico, eles produzem a coroide. Os corocapilares são camadas de pequenos vasos sanguíneos, e eles se formam primeiro e são fenestrados. A camada externa de vasos maiores dá origem às veias vorticosas e os âmbitos da circulação ciliar posterior. E a camada média de arteríola se forma entre corocapilares e a camada externa dos vasos maiores. Então, acabou a embriologia. Isso está no Ryan, é o capítulo de desenvolvimento ocular do Ryan, e agora a gente vai começar a parte 2, que é a anatomia do segmento posterior. Então, como eu falei, o foco é topografia, não vou falar de fisiologia, não vou falar de fototransdução, porque isso é tema da próxima aula, tá bom? Então, o vítreo, macroscopicamente, ele tem um aspecto de um gel transparente. Ele tem uma composição de 98% de água e 0,15% de macromoléculas, entre elas colágeno, o ácido hialurônico e proteínas. Ele ocupa 80% do volume do olho e tem aproximadamente 4 ml de volume. O vítreo tem algumas referências anatômicas que são importantes ser estudadas. Eu coloquei em maior aumento o segmento anterior do segmento posterior,
a parte anterior do vítreo para a gente pincelar alguns conceitos. Então, o gap anular é essa região que está entre o vítreo periférico e a pars plana, e ele é em formato de anel, ele é importante para a troca de nutrientes entre o segmento anterior e posterior. O espaço de Berger, ele está localizado entre a periferia, a região periférica posterior do cristalino e o vítreo anterior. A base vítrea, isso é extremamente importante, principalmente para quem quer fazer cirurgia. A base vítrea, ela está localizada a aproximadamente 2 milímetros na pars plana e 3 a 4 milímetros na retina, né, tendo como um ponto de referência a hora serrata, então 2 milímetros anterior à hora serrata, 3 a 4 milímetros posterior. É uma área de adesão intensa do vítreo com a retina. Não é possível descolar o vítreo nessa região. Então, o que a gente faz é o shaving, né, para usar um anglicismo, é uma raspagem do vítreo nessa região, justamente porque ele não pode ser removido, como a gente faz o DVP, ele para ali na base vítrea. A gente não consegue remover o vítreo dessa região. O ligamento de Weger é um espessamento da cápsula posterior do cristalino que está ligado ao vítreo anterior. E a fossa patelar é uma indentação posterior no vítreo anterior, que é onde está localizado o cristalino. Agora, para a gente estudar um pouquinho as referências do vítreo na parte posterior do segmento posterior. Então, a bursa pré-macular, ela é a interação entre o vítreo posterior e a mácula. Acredita-se que essa bursa pré-macular existe para diminuir as forças tracionais que ocorrem com o movimento ocular. E é importante a gente identificar essa bursa pré-macular no OCT para não achar que esse paciente tem um DVP erroneamente. Então, é importante, tanto o residente quanto o fellow, aprender a identificar a bursa pré-macular no OCT. Peçam para os seus preceptores. O canal de Cloquet é o remanescente de vítreo primário, onde estava localizado a vasculatura hialoidea. A área de Martediani é uma área em formato de funil, que é a entrada do canal de Cloquet. É um vazio localizado logo anterior à cabeça do disco óptico. Então, o vítreo ele tem algumas adesões na retina, como eu já disse, a base vítrea é a mais forte, em seguida o disco óptico, arcadas vasculares, mácula e cápsula posterior do cristalino. Claro que ele está aderido, né, em toda a retina. E as moléculas responsáveis por essa adesão são a fibronectina e a laminina. A gente vai estudar isso mais profundamente na aula de fisiologia do vítreo e da retina. Tá? Mas é importante a gente saber que, apesar dele estar ligado à retina em toda a sua extensão, ele tem essas áreas de maior adesão. A celularidade do vítreo é composto por hialócitos derivados de células-tronco da medula óssea. E a oxigenação do vítreo ela ocorre por difusão das circulações da coroide e da retina. Então, vamos para a retina neurosensorial. Topografia da mácula, isso é importantíssimo, tanto para a classificação de lesões do edema macular clinicamente significativo, para a localização, para você explicar para o seu orientador, para o seu paciente, para o seu colega, onde que está uma lesão, para você fazer laudo de retinografia, mapeamento, para você se comunicar dentro da oftalmologia, você tem que saber localizar a sua lesão, tá? Então, a mácula, onde ela está localizada? Ela está localizada entre as arcadas vasculares temporais, ela está localizada temporal ao nervo óptico, então já é uma forma de você falar, você explicar onde está a mácula. A fóvea, ela está localizada no centro da mácula, ela tem aproximadamente 1,5 milímetros, ou seja, 1.500 micra
de diâmetro, o que se relaciona um pouco com o disco óptico, que tem aproximadamente 1,70, isso é um pouco variável. Então, é uma referência de tamanho que a gente tem, é o disco óptico que está logo ali ao lado, aproximadamente 1.500 micras. A gente consegue ter uma noção de tamanho dentro da mácula. Dentro da fóvea, a gente tem a fovéola, que é uma região de aproximadamente 0,35 milímetros. Dentro da fovéola, a gente tem um umbo, que é uma região de aproximadamente 100 a 200 micra. Além disso, a gente tem a zona avascular foveal, que também está dentro da fóvea, a gente consegue ver muito bem por OCT angiográfico, ou OCT angiography. Há uma área normal, pela minha referência aqui, está 0,5 milímetros, mas existe uma grande discussão do que é normal. Hoje em dia tem vários artigos que falam de 300 micra, 800, enfim, mas como média fica aí o 0,5 milímetros. Então, a parafóvea está do lado da fóvea, então para a gente não errar isso, está logo ao lado, então pense em paramédico, paramédico é o que está do lado do médico, parajurídico é o que está do lado do jurídico, nomes fáceis da gente lembrar. Então, parafóvea é o que está do lado da fóvea, aproximadamente 0,5 é um anel, aproximadamente 0,5, 1,5 milímetros ao redor da fóvea. E a perifóvea é o que está na periferia, então está mais longe, que é um anel de 1,5 milímetros ao redor da parafóvea. Então, é isso. Então, uma questão que caiu na prova da SBRV de 2019, justamente discutindo esses conceitos. Os diâmetros médios da mácula, fóvea e fovéola são, respectivamente, então isso é o que a gente acabou de ver. E a retina fora da mácula tem referência topográfica? Tem como a gente se localizar? Tem. Então, a periferia próxima, o que os americanos falam de near periphery, é o anel de 1,5 milímetros de largura, que está periférico às arcadas temporais. Então, vou passar a setinha aqui, nessa região. Retina equatorial, ela é delimitada anteriormente pelas veias vorticosas. Então, na minha foto, eu conseguia identificar uma ampola da vorticosa aqui, onde eu estou passando a seta, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, o equador, ele está um pouco para trás, certo? A vorticosa, ela está um pouco à frente do equador. Então, o equador é o que está para trás da vorticosa, logo atrás. Então, essa região aqui. A gente vai ligando uma vorticosa à outra. Então, a gente consegue ver nessa imagem até o equador. O que a gente não consegue ver nessa imagem? A retina periférica, que é o que está anterior ao equador. Então, a gente vê a veia as ampolinhas da vorticosa, que está anterior a isso é a retina periférica. E a extrema periferia é a fronteira entre a retina e a pars plana, que tem como referência a aura serrata. Então, você está vendo a aura serrata, você está na extrema periferia. E o que está ali perto dela, lesões degenerativas, paving stones, látice, estão próximas à aura serrata, estão na extrema periferia, ou estão na retina periférica. Então, isso para vocês se comunicarem dentro do serviço de vocês. E onde que está a borda posterior da vasivite? Então, ela está localizada entre a aura serrata e o equador do olho. Isso é variável de pessoa para pessoa, automíopia é diferente, síndromes de Stickler, Wagner, possuem alterações na borda posterior da base vítrea. Mas, em geral, ela está localizada entre a aura serrata e o equador do olho. Então, alguns pontos de referência na aura serrata. Então, hora Bay ou Baía da hora, o que é Baía? Né? Um mar que está circundado por um pedaço de terra. Então, isso aqui é uma pars plana que está circundada por um pedaço de retina. Então, é uma baía da hora, ou hora Bay. Os processos denteados são projeções da retina em direção à pars plana, que são essa parte vertical. A prega meridional é uma dobra de retina em formato radial que segue a mesma direção do processo denteado.
e geralmente ela pode provocar uma rotura atrás da prega meridional. Quando uma prega meridional, essa dobra de retina, encontra lá na frente um processo ciliar, é chamado de complexo meridional. Então, a gente vê aqui uma prega meridional que encontrou um processo ciliar. E o que é isso atrás? Então, aqui atrás, a gente tem uma baía da ora fechada, ou enclosed ora bay, que é uma baía que está totalmente circundada por tecido retiniano. Então, isso aqui é só para a gente saber esses conceitos. Então, vamos para a retina, né? Citologia. Que células que tem ali na retina? A gente já falou um pouquinho na embriologia. Então, a gente tem neurônios. Quais neurônios? A gente tem 2 tipos de fotorreceptores. Entre eles tem alguns subtipos, né? A gente vai falar na aula que vem os subtipos. Mas os fotorreceptores são os cones e os bastonetes. Os interneurônios são as células bipolares, horizontais, amácrinas e ganglionares. As células da glia são as células de Miller, os astrócitos e a micróglia. E as células vasculares são as células endoteliais e os pericitos. Então, qual que é a organização estrutural da retina? Isso aqui é só simplesmente para a gente se localizar. Eu não vou falar de função, de como que essas células interagem entre si, eu vou só simplesmente mostrar onde elas são localizadas. Então, a membrana limitante interna, ela não é uma membrana verdadeira, ela é formada pelas terminações das células de Miller e seus ligamentos da membrana basal. Ela possui uma relação íntima com a hialoide. A camada de fibras nervosas, elas são os axônios das células ganglionares. A sua espessura aumenta no sentido posterior, onde as fibras convergem para formar um nervo óptico. Elas são mielinizadas, não são mielinizadas até passarem a lâmina crivosa do nervo óptico, como a gente viu anteriormente. A camada de células ganglionares, ela é formada pelos corpos celulares das células ganglionares, que são o terceiro neurônio das vias ópticas. A camada plexiforme interna é formada por axônios de células bipolares e dendritos das células amácrinas, e ela não ocorre na região da mácula. A camada nuclear interna, ela tem os núcleos dos neurônios bipolares horizontais das células amácrinas e de Miller. As células bipolares, elas são o segundo neurônio das vias ópticas e elas conectam os fotorreceptores às células ganglionares. A camada plexiforme externa é o local onde os axônios das células fotorreceptoras fazem sinapse com os dendritos das células bipolares e os processos das células horizontais. Na mácula, ela é mais espessa e ela tem mais fibras, onde ela é conhecida como camada de fibras de Henle. A camada nuclear externa é formada pelos segmentos internos dos cones e bastonetes, onde estão os núcleos dos fotorreceptores. E a membrana limitante externa, ela é composta por plexos juncionais das células de Miller. Ela não é uma membrana verdadeira e é altamente fenestrada. A camada de cones e bastonetes é formada pelos segmentos externos dessas células fotorreceptoras. E o EPR é o epitélio pigmentar da retina. Ele é uma camada única de células cúbicas ou prismáticas que se estendem do nervo óptico até a aura serrata. Ficam localizadas entre os fotorreceptores e a coroide. Então, vamos falar um pouquinho de quantidade e localização topográfica dos cones e bastonetes. Então, a gente tem aproximadamente 6 a 7 milhões de cones e 120 milhões de bastonetes, e eles são o primeiro neurônio da via visual. Os cones predominam na mácula, na fóvea. Eles são responsáveis pela visão de cores e visão fina. A gente vai falar disso um pouquinho mais na aula que vem. E eles têm a maior densidade na fóvea, porém, a maioria deles não está na fóvea. Eles são pouco sensíveis à luz e necessitam de vários fótons para ser estimulados. Os bastonetes, eles não são encontrados na fóvea. Eles são responsáveis pela visão de movimentos e de formas grosseiras. Eles são muito sensíveis à luz, apenas um fóton é capaz de excitá-los. E ele é importante para baixa iluminação e visão noturna. Então, eu peguei uma questão do self-assessment, que é
no livro da academia, no final, ele tem várias questões para você fazer e testar o seu conhecimento. Então, que porcentagem de cones reside fora da região foveal? Essa tá fácil, né, que eu acabei de falar. Então, a gente sabe que existe uma maior densidade de cones na mácula e na região foveal, mas não é responsável. A gente tem cone na retina inteira, certo? Então, é apenas 10% que está ali na região foveal, 90% está mesmo fora da mácula. E só mais uma questão para estimular vocês. Sobre a estrutura e função dos cones e bastonetes, essa foi de 2018. Qual que é a correta? Então, a retina do ser humano tem cerca de 100 milhões de cones e 6 milhões de bastonetes, não. Contrário, né? 6 milhões de cones e 100 milhões de bastonetes. Os cones são mais sensíveis à luz que o bastonete? Não. No bastonete, um fóton é capaz de excitar o bastonete. A transdução visual é iniciada pela cascata de fototransdução, que é caracterizada por uma via sinalizada pela proteína G. Aí começou a complicar, né? Terminal sináptico distal dos cones e bastonetes libera glicina para transmitir o sinal das células bipolares e horizontais. Ao contrário da maior parte das sinapses, os fotorreceptores só liberam glicina na presença de estímulo. Qual que está correto? Eu vou deixar essa resposta para ser dada na aula que vem. Quem quiser saber a resposta é só acompanhar. Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer. Parou o compartilhamento aí, Gabs? Vou parar agora, Dê. E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Não estou te escutando, Tê. Ah, tá. O Gabi. O Gabs, libera aí o áudio. Beleza, deu certo agora. Ela viu a mensagem. Primeiro, parabéns demais pela aula. A gente viu, né, gente, o tanto que a gente só pensa nas doenças e às vezes a gente até se esquece de pensar no básico, de onde vêm as alterações, de onde vêm as patologias. Então, assim, isso serviu de insight para todos nós aqui, para a gente perceber o tanto que a gente, igual você falou no início da aula, que a gente tem que dar um passo para trás para entender melhor lá na frente. Então, assim, você está de parabéns, Denise, uma aula super didática, o audiovisual incrível também, os slides super ricos e só elogios aqui, o pessoal falando aqui, aula incrível. Então, assim, visitarem a nossa página no Instagram, é Retina Underline Instituto. Esse é um fellow novo, criado esse ano aqui em Belo Horizonte, onde a gente conta com um time super seleto de preceptores, todos engajados em ensinar uma retinologia de excelência e estar perto de quem realmente quer aprender. Então, sintam-se convidados a verem as nossas aulas todas as terças-feiras às 19h30. Estamos aqui começando com o curso básico. Semana que vem a Denise dará uma dia da retina e vítreo. Então, todos vocês estão convidados. Nós temos aqui hoje os residentes de Campo Grande, coordenados pelo meu grande amigo, Dr. Álvaro. Então, eu estou super feliz com vocês aqui conosco. Sintam-se nossos também. Então, toda semana eu vou passar o cronograma aí para o Dr. Álvaro passar para vocês. E a pergunta, Denise, dessa aula, com certeza você sabe mais que nós, você estudou demais, é uma aula muito específica, mas o mais importante que eu queria que vocês gravassem dessa aula, da parte da embriologia, é aquela separação entre o epitélio e a retina neurosensorial, né, Denise? Que isso aí veio meio que de propósito para terem as patologias no futuro.
Então, lembrar das origens, a Denise falou muito bem, as questões foram sensacionais, assim, de acordo com a aula. Então, Denise, é um grande orgulho para nós ter você conosco, tá? Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Aqui, deixa eu ver se tem alguém com alguma pergunta para eu fazer para você. Meu amigo Álvaro, quer falar alguma coisa? Oi, Tereza. Só mais uma vez aí parabenizar, né, a Denise. Denise, eu lembrei que, na verdade, eu acho que nós nos encontramos na casa do Maurício Maia, não Eu foi? lembrei disso também, sim, nós fomos jantar lá. Isso, depois eu fiquei lembrando, falei, puxa, que delicadeza minha, eu já É conhecia e não verdade. lembrei. E eu que peço desculpa. Mas olha, meus parabéns, viu? Nota Obrigada. 10. Esse é um tema árido, né, Tereza? É um tema Tema árido. complicado, mas Exatamente. deixa eu te parabenizar pela introdução, porque você falou de uma maneira muito boa, porque é um tema básico, mas não no básico do sentido superficial. São as bases do entendimento, né? E você conseguiu aí transmitir com muito conhecimento e excelente didática para todos essa etapa. Te parabenizo, porque é muito difícil Obrigada. mesmo, sabe? É um tema que tende a ser chato e você prendeu a atenção de todo mundo aí de maneira magnífica. Meus parabéns. Obrigada mesmo. Essa aula, Álvaro, vai estar gravada. Em breve eu disponibilizo o link para você, para quem depois quiser rever a aula dos seus residentes aí. Você tem quantos, Álvaro? Oi? Desculpa. Você tem quantos residentes aí? Nós temos 6. São 2 de 6. cada ano, né? Por enquanto são 2, a gente deve ampliar agora. Estamos pleiteando mais uma vaga. A gente começou tem 1 ano e pouco, né? Então estamos engatinhando aqui ainda. A residência já existe há muitos anos. Nós estamos na coordenação aí com a Cristiana tem 1 ano e meio. Ô, Tereza, a gente tem residente fellow aqui também de Curitiba. Ai, que bacana, Meus gente. Que amigos bom. Rodolfo Lima e Vinícius Lindendorf pediram para ver, autorizei. Nossa, Temos de São Paulo também, residente fellow da Paula Marinho, que é uma grande amiga que minha, bacana. Que ótimo. Sejam todos pediu muito para falar que vai bem-vindos. cobrar questões da aula. Ótimo. Agora que Então, vai o ver. Instagram está aí. As aulas serão disponibilizadas em breve. A gente está pensando em fazer aqui um canal do YouTube para disponibilizar as aulas, tá? Mas em breve, viu, José, que você me perguntou aí, em breve a gente passa para vocês, tá? Então, estão todos convidados, residentes daqui, de Belo Horizonte, de outras cidades do país, como do meu amigo Álvaro, e uma grande honra ter você conosco aqui. Como qualquer, né, qualquer um de qualquer cidade, essa vida online facilita muito esse engajamento entre nós. E semana que vem, então, a gente conta aí com todos vocês. Nós do nosso grupo, a gente vai divulgar com mais intensidade. E em breve a gente vai ter aí a nossa reunião presencial, que também a gente vai ficar mais perto, né, de quem está por aqui, né, assim, mais aqui em BH mesmo. E parabenizar aqui em público os nossos fellows aprovados, a doutora Carolina e o doutor Neifer, os nossos primeiros fellows desse projeto, que está incrível, é um projeto de fellow que pensamos com todo carinho, especialmente para vocês, e que foram aprovados com tamanho êxito. Então, parabéns aí para vocês e vamos juntos nesse sonho. Denise, você quer falar alguma coisa? O que eu gostaria de falar, assim, é uma coisa que ninguém falou para mim quando eu entrei no fellow, isso vai direto para os fellows de retina e vítreo. Leiam o Ryan ao longo do fellow, não deixem para ler próximo da prova da sociedade. Ou lembrem-se de ler o Ryan 1, porque a gente que gosta de cirurgia, eu pelo menos, eu li o Ryan 3 inteiro e fui pegar o 1, já estava acabando o fellow. Por que isso? Porque até aproveitar essas aulas que a gente está dando, o conhecimento já foi um pouco mastigado, você já está um pouco com os conceitos na cabeça, senta, dá uma lida nesse capítulo de desenvolvimento da retina, vai passar liso, vocês não vão nem sentir, e pronto, acabou, já fica com os principais conceitos na cabeça e parte para a próxima. Acho que isso vai ajudar muito.
Isso, boa dica, Denise. Então, leiam vocês aí o Para Casa dessa semana do Retina Instituto. Ler o capítulo do Ryan É o capítulo 1, Denise? É o capítulo, não, porque ele começa com Não, é mais É o primeiro parte de capítulo da embriologia. parte de desenvolvimento. De desenvolvimento. Então, é o Para Casa de vocês, para poder sintetizarem e relembrarem da aula de hoje tão maravilhosa. Então é isso, boa noite a todos. Foi um grande, grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Um beijo em todos aí. Até semana que vem. Até semana Parabéns, que vem. Denise. Show, viu? Muito bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.